Existem várias oportunidades durante o procedimento para que o juiz produza um ato judicial. E é com base nesses atos judiciais que nós vamos estudar os recursos. Então, recursos são destinados basicamente ao quê? A buscar e impugnar uma decisão judicial. O que nós temos que ter em mente? Por que existem recursos previstos na legislação contra decisões judiciais? Alguém sabe? Bom, fala mais alto, doutora. Mas quarta-feira vai estar assim? Elas estão bem mesmo, tá? Fala aí. Um outro? Isso. Então vamos lá, ó. Vamos lá, para a gente entender recurso, a gente tem que partir de um ponto. O ponto é o quê? Decisão judicial. Tá bom? Decisão judicial. Não precisa copiar agora não, tá? Temos uma decisão judicial e Milena falou que essa decisão judicial pode causar uma insatisfação em uma ou em todas as partes do processo. Por quê? Nem sempre o juiz vai te dar o que você espera. Se o juiz não te dando o que você espera, você vai ficar satisfeito? Por quê? Porque é natural do ser humano não concordar com algo contrário ao seu interesse. Desde pequenininho você aprende. Você vai lá e pede um negócio ao seu pai e fala, não, você vai para quem? Você pede uma segunda opinião. Você vai no médico, você vai morrer daqui a 6 meses. Você vai procurar outro médico. Não é assim? Você sempre vai buscar uma segunda opinião sobre algo que contraria o seu interesse, contraria a sua vontade. E não é diferente na decisão judicial. Nós temos uma decisão judicial e diante de uma insatisfação, ou também chamado inconformismo, ou também muito utilizado em resignação. O que nós vamos buscar então? Eu tenho uma decisão judicial, essa decisão judicial me causa um desconforto, me causa uma insatisfação. Eu posso buscar modificar essa decisão? Eu posso buscar anular essa decisão? E vamos utilizar de que então, senhores? Então, recursos é uma espécie. Nós vamos nos utilizar para buscar impugnar uma decisão judicial, o que a legislação, o que a doutrina chama de meios de impugnação das decisões judiciais. E dentre esses meios, senhores, uma dessas espécies, que o que é mais comum, é muito mais utilizado, são os recursos. Mas existem outros meios de impugnação de decisões judiciais que não os recursos? Se eu coloquei uma setinha para cima, eu vou colocar para baixo, vai? Então, senhores, prestem atenção. Nem sempre a legislação vai prever uma espécie recursal para determinada decisão judicial. Vocês querem um exemplo disso? Vocês conhecem o juizado especial, não conhecem? Todos sabem como é que funciona, basicamente. O procedimento lá é bem diferente do que nós estudamos aqui. É um procedimento simplificado, previsto na Lei 9.099. O procedimento é muito simples. Petição inicial, cita, audiência, sentença. E a defesa você apresenta em audiência. Beleza? Então é rapidinho. Só é previsto na Lei 9.099 um recurso contra a sentença. Diego, se o juiz proferir uma decisão durante o processo, eu tenho como recorrer? Não. Exemplo, Milena entra com uma ação judicial que precisa fazer uma cirurgia. O plano de saúde dela negou a cirurgia porque não havia cobertura contratual. Ela entra com uma demanda, pleiteia uma antecipação de tutela, que ela não pode esperar até o final do processo
para ter essa tutela, porque ela tem um risco de vida, ou seja, há um perigo na demora, e o juiz, ao analisar esse pedido dela, indefere o pedido dela. Fala assim, olha, eu verifico que os requisitos não estão preenchidos e não defiro por hora a concessão da antecipação de tutela, como vocês conhecem, está liminar. Você vai ficar satisfeito com isso, Guilherme? O que você vai fazer? Não tem como recorrer, porque a Lei 9.9 não prevê um recurso para essa decisão. Como que você faz então? Oi? Você vai se utilizar de outro meio de impugnação das decisões judiciais, que a doutrina chama de sucedâneos recursais. E o que significa sucedâneos recursais? Quando eu falar o nome do significado, você vai ter muito simples. Substitutos recursais. Ah, Diego, não coloca substitutos recursais. Tem que mostrar que você é uma palavrinha diferente, tá bom? Senhores, prestem atenção, vamos voltar ao exemplo da Milena. Ela quer recorrer da decisão que indeferiu a liminar dela. Cabe recurso? Não cabe recurso, porque a lei não prevê. Ela vai se utilizar de quê? De um substituto recursal. Nesse caso, ela poderia se utilizar de um mandado de segurança contra a decisão, seria julgado pelo colegiado recursal. Beleza? Lembre-se, senhores, mandado de segurança, ele é um remédio constitucional que eventualmente, não é a regra, eventualmente pode ser utilizado como um sucedâneo recursal. E diz o outro sucedâneo recursal de âmbito geral, habeas corpus. Habeas corpus é um sucedâneo recursal. Embargos de terceiro. Existe uma série de substitutos recursais, beleza? Mas não se preocupem com isso, isso aqui vocês vão ver nas outras disciplinas. Nós vamos ver nessa disciplina os recursos. Tranquilo até aqui? Então, ó, prestem atenção. Por que existem ou existem os recursos? Porque haverá decisões do processo, ou haverão decisões. Essas decisões causarão insatisfação em uma ou em todas as partes. Diante dessa insatisfação, as partes vão buscar um meio de impugnar essas decisões. E buscando um meio de impugnar essas decisões judiciais, que é contrário ao interesse das partes, elas podem se utilizar dos recursos, quando previstos em lei, ou não sendo previstos esses recursos em lei, eles vão prever o quê? Um substituto recursal. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não precisa copiar ou digitar um pedacinho, depois eu vou explicar para vocês o conceito de recurso. Ok? Mandado de segurança são os mais típicos assim, de utilização. A ação rescisória também. Coloque assim, ó, durante o procedimento processual, diante do procedimento processual, vírgula, dentre todos os atos processuais, praticados dentre todos os atos processuais praticados, pelos sujeitos da relação jurídica processual, pelos sujeitos da relação jurídica processual,
processual, vírgula, vírgula, se sobressai, se sobressai, se sobressai, se sobressai para o estudo dos recursos, sobressai para o estudo dos recursos, os atos judiciais, se sobressai para o estudo dos recursos, os atos judiciais. Ponto. Ponto. Grife aí atos judiciais. Ponto parágrafo. Ponto parágrafo. Ponto parágrafo. Isso porque por vezes, por vezes, eles possuem cunho decisório, por vezes, eles possuem cunho decisório, vírgula, o que poderá ocasionar cunho decisório, vírgula, o que poderá ocasionar inconformismo barra insatisfação, em uma ou mais partes, ponto. Essa insatisfação é a base, essa insatisfação é a base para que o ordenamento jurídico, preveja formas, ordenamento jurídico preveja formas de se impugnar, as decisões judiciais. Por meio de, tudo encaixado agora, recursos. Por meio de recursos. Ponto. Beleza aí? Por meio de recursos. Ponto. Aí se quiser copiar aqui, ó, é um resumo que eu acabei de dar. Você já copiou antes, não tem problema. Tá vendo, Léo?
Eu veio ontem. Senhores, vamos lá. Faltou. Não, a palavra que eu acho que não lê aqui não. Aqui? E resignação. Copiado? Posso pagar, senhores? Dia. E aí, copiaram agora? Agora sim, né? O que é? O que é isso? Senhores, vamos lá. Para explicar o conceito de recurso, ao invés de eu ficar aqui citando vários conceitos de vários ordinadores diferentes, quando eu comecei a estudar recursos e o conceito, você vai lendo um ordinador, você lê outro, você lê outro, você lê outro, e você verifica que todos eles falam a mesma coisa, com uma linguagem diferente, só para ter um conceito um pouquinho diferente do outro. Mas, na verdade, todos os conceitos de recurso são iguais. Esses conceitos possuem 3 elementos que eu peguei e destrinchei um esqueminha para vocês entenderem melhor. Tá? Então, quando nós falamos em recurso, para o ato ser recurso, ele precisa de 3 elementos. O primeiro elemento é que ele precisa ser um ato voluntário da parte. Diego, mas se ele é recurso é porque a parte quer interpor? Lógico. Só vai ser recurso se a parte teve a vontade de interpor esse recurso. Tá, mas qual a diferença? Por que se fala isso? Porque no Código de Processo Civil, para as demandas contra a fazenda pública, que condena a fazenda pública, ou que julga procedente o embargo contra a execução fiscal, é previsto um negócio chamado remessa ou reexame necessário. O que é isso? A sentença que condena a fazenda pública ou que julga procedente o embargo à execução fiscal só vai ter validade, só vai ter eficácia essa sentença se ela for remetida ao tribunal para confirmação dela. O que isso significa, senhores? Que mesmo a parte ou as partes não interpondo recurso, esse processo será remetido ao tribunal obrigatoriamente para uma reanálise e uma confirmação pelo tribunal. Essa remessa necessária para a reanálise de uma decisão judicial pode ser considerada um recurso? Não. Por quê? Porque ela não possui isso aqui, ó, ato voluntário. Ele é um requisito de eficácia da sentença. Então você não pode confundir. Se um dia você pegar uma prova, qualquer prova que seja, provavelmente não vai ser a minha, e perguntar assim, ó, quais
quais, dentre as alternativas abaixo, não é recurso. Aí vai ter lá agravo de instrumento, vai ter lá apelação, embargos, vai ter lá um recurso extraordinário, vai ter lá remessa necessária, ou reexame necessário. Então, reexame necessário não é recurso. Diego, onde está previsto isso no código? Se eu não me engano, é no artigo 496 ou 497. Dá uma olhadinha para mim. Professor, porque a remessa necessária é tipo uma obrigação, né? É obrigatório, uma imposição legal para que a sentença tenha eficácia. Então, se vamos, presta atenção. Vamos supor que eu entre com uma ação contra o município de Linhares e peço uma indenização. O juiz me dá essa indenização. O município não recorre, eu não recorro. Eu posso começar a cumprir essa sentença? Não. Antes dela ser remetida ao tribunal e de ser reanalisada pela remessa necessária ou pelo reexame necessário, ela não tem eficácia. Então, ela obrigatoriamente ela tem que ir ao tribunal para confirmação. Entenderam? Acharam o artigo aí, senhores? 496, será aí para mim, doutora? Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença. Leia as duas hipóteses, por favor. Proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Beleza. Então, isso, senhores, não é recurso. 496. Não é recurso. Por quê? Porque não é um ato de vontade. Ela é uma imposição legal, uma condição de eficácia da sentença contra a fazenda pública ou que julga procedente o embargo à execução fiscal. Beleza? Até aqui? Tranquilos? Alguma dúvida? Agora, senhores, quem é que pode ter a vontade de interpor recurso? Ou seja, quem pode praticar esse ato de vontade? Quem é que pode interpor o recurso? Eu já disse uma. As partes podem interpor recurso. Então, é um ato voluntário das partes? Sim. Tem mais alguém que pode interpor recurso? Quem? Ministério Público. Mas em que condição? Se ele for parte, já enquadra aqui na parte. Beleza? Defensoria, professor? Defensoria está na parte. Lembra que acho que eu falei isso para vocês. Que o Ministério Público, quando ele não for parte, em alguns casos, conforme o artigo 178 do Código de Processo Civil, estabelece que há uma participação obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Lembra disso? Ou seja, ele vai ficar ali no processo, ele não é autor, ele não é réu, ele vai ficar ali, de olho, fiscalizando se a ordem jurídica está sendo aplicada. Por quê? Um caso, trata-se de ação com menor. Mas qualquer ação com menor, eu entrei com uma ação para um cliente meu, para ele, né, para os filhos, e os filhos são menores, por conta de cancelamento de voo, perder o voo, teve que ter a participação do Ministério Público. Qual o interesse do Ministério Público na relação de consumo? Nenhuma. É só porque tem um menor e tem um direito disponível aí, ele tem que participar. E aquela função do Ministério Público dá os palpites dele. Ele não vai julgar, ele não vai decidir nada, mas ele vai chegar ao final assim. Sabe quando eu estou aplicando a prova para você? Vamos supor que estou aplicando a prova de outro professor. Aí eu dizer que é a prova para você. Aí eu chego aqui na prova, sem nada. Dou uma olhada assim, eu acho que é essa aqui. O Ministério Público faz a mesma coisa no processo pela fiscal da ordem jurídica. Excelência, eu analisando o caso aqui, eu opino para o senhor julgar procedente. Eu opino para você julgar improcedente. Tinha um professor meu, eu não penso assim, tá? Ele falava assim que MP significava mero palpiteiro. Ou seja, para dar um palpitezinho no processo. Eu não penso assim, tá bom, senhores? Quem pensa assim era o meu professor, tá? Vocês podem encontrar, ao invés de
fiscal da ordem jurídica era utilizado uma outra nomenclatura, fiscal da lei. Hoje, o novo CPC de 2015 alterou, mas ainda você pode utilizar a expressão em latim chamada de custos legis. Fiscal da lei. Beleza? Então, sempre que o Ministério Público for fiscal da lei, exemplo, uma ação de alimentos de um menor, tem uma sentença, as partes não recorrem, mas o Ministério Público entende que essa sentença foi desfavorável ao direito do menor. Ele pode interpor recurso? Pode. Beleza? Nem o autor, nem o réu quis interpor recurso. Quem interpôs recurso? O Ministério Público, que é o fiscal da ordem jurídica. Ah, Diego, quais são as hipóteses? Artigo 178 do CPC. Tem mais alguém que pode interpor recurso? Então, o terceiro interessado, se tiver a ocorrência de intervenção de terceiro, ele já vai estar aqui no conceito de parte. A partir do momento que o terceiro ele ingressa no processo pela intervenção, seja pela denunciação ali, seja pelo chamamento ao processo, seja pela desconsideração da personalidade jurídica, ele já vai se tornar parte. Mas o terceiro está certo, mas é só o finalzinho que está diferente. É o terceiro prejudicado. E quem é esse terceiro prejudicado, senhores? É aquele sujeito que não é autor, não é réu, mas a decisão judicial lhe prejudicou. Vou dar dois exemplos para vocês entenderem. Tinha um conhecido meu, ele fez uma prova de concurso público, ele ficou bem colocado, estava tranquilo que ele ia ser chamado. Aí o infeliz do candidato que não estudou e não passou, ele entrou com uma ação contra o tribunal, que fez o concurso, e pediu para anular duas questões. Essas duas questões que esse candidato infeliz queria anular, eram duas questões que esse colega meu conhecido eu tinha acertado. Ou seja, para quem tem um pouquinho de noção sabe que se anular essas duas questões, ele não vai aproveitar nenhuma. E todo mundo que errou vai ganhar os 2 pontos, vai fazer uma reclassificação. E o que aconteceu? O tribunal acolheu essa ação do cara, anulou as duas ações, e ele saiu de uma posição favorável ao autor para uma posição que ele jamais seria convocado. Te pergunto, ele participou desse processo? Que buscou anular essas duas questões? Não. Mas a decisão prejudicou os interesses dele? Então ele pode interpor um recurso? Tanto pode que ele interpôs um recurso, essa decisão foi reformada, ou seja, foi cassada, as duas questões foram mantidas e voltou à reclassificação normal. Beleza? Um outro exemplo. Vamos supor que a Lara tem um contrato de locação com a Laiana. Beleza? Um contrato de locação com a Laiana. Laiana vai lá e faz um contrato de sublocação para a Lívia. Uma outra relação jurídica. Nós temos duas relações jurídicas. Uma de locação da Lara com a Laiana e uma segunda relação jurídica da Laiana com a Lívia de sublocação. Lívia sempre pagou os aluguéis certinhos à Laiana. Laiana, entretanto, não paga corretamente os aluguéis à Lara. Lara, insatisfeita com a situação em que ela quer o contrato, ela promove uma ação de despejo contra a Laiana. Laiana deixa o negócio correr, Lívia sequer sabe que existe um processo. O juiz profere a sentença, decreta o despejo em relação à Laiana que está no imóvel da Lara. Mas na realidade fácil, quem é que está nesse imóvel? A Lívia. Aí chega o oficial de justiça lá na casa, fala assim, Lívia, você tem ação de despejo. Mas eu não estou nem sabendo, eu nem faço parte do processo. O que ela pode fazer? Ela pode interpor o recurso como terceiro prejudicado, porque ela não fez parte do processo, ela não fez parte da relação jurídica processual, e essa decisão de despejo está prejudicando a sua relação jurídica, que é a de sublocação, ela vai ser despejada. Beleza? Então, mesmo o sujeito não sendo parte, ele pode interpor um recurso, desde que haja um prejudicado. Beleza? Até aqui? Alguma dúvida? Então, senhores, recurso é o ato voluntário das partes, do Ministério Público ou do terceiro prejudicado. Juiz interpõe recurso, senhores? Pelo amor de Deus, tá? Juiz não interpõe recurso. É contra o ato dele que você está recorrendo. Quem interpõe recurso são esses 3 sujeitos: autor,
réu, Ministério Público, quando ele for fiscal da ordem jurídica, e o terceiro prejudicado. Qual é o outro elemento, senhores? Para ser recurso, esse ato voluntário tem que surgir dentro do mesmo processo em que foi proferida a decisão judicial. Então vamos pensar o seguinte: nós temos esse processo foi proferida uma decisão judicial aqui nesse processo. Essa decisão judicial nesse processo desagrada uma das partes e ela quer interpor um recurso. E ela vai lá e elabora o recurso. Ela vai elaborar o recurso e vai interpor esse recurso. Esse recurso ele vai surgir, ou seja, ele vai ser desenvolvido, ele vai ser processado aonde? No mesmo processo. O pessoal do cartório vai pegar, vai ter um número em cima, vai juntar e vai correr tudo junto. Ou seja, o recurso vai surgir dentro do mesmo processo. Qual é a diferença então, Diego? Existem casos que não vai surgir no mesmo processo? Sim. Lembra que eu expliquei os sucedâneos recursais? Normalmente os sucedâneos recursais eles formam novos processos. Bom, os sucedâneos recursais são novos processos. Então, existem sucedâneos recursais, basicamente a maioria, que você vai elaborar uma petição inicial contra esse ato do juiz, vai protocolar e essa petição inicial, que é o meio de impugnação, vai formar um processo novo, diferente daquele do qual você quer impugnar. No caso da Milena, que deu o exemplo no da aula, o processo dela vai continuar aqui em Aras, ela não vai poder interpor recurso dentro dele, porque não cabe recurso, ela vai ter que fazer o quê? Um mandado de segurança. O mandado de segurança é uma petição inicial, previsto lá pela lei 12.016, que vai ter aqueles mesmos requisitos de petição inicial: endereçamento, qualificação. Quem é o réu aqui? Ou a autoridade que está coagindo o direito dela? O juiz. Exposição dos fatos, fundamentos jurídicos, pedido certo e determinado, valor da causa, produção das provas documentais. Vai ter que ter todos os requisitos da petição inicial. Então a diferença entre os recursos para os sucedâneos recursais é que os sucedâneos recursais formam novos processos. E normalmente eles são interpostos por meio de novas petições iniciais. Então é uma petição inicial que busca impugnar uma decisão judicial. Beleza? O recurso não. Existe um processo, você vai interpor o recurso dentro do mesmo processo e esse processo vai tramitar o julgamento sobre recurso. Não vai precisar de uma nova ação. Como acontece no habeas corpus, no mandado de segurança, na ação rescisória, no embargo dos terceiros e por aí vai. Beleza? Então o recurso vai surgir dentro do mesmo processo. Beleza? Sucedâneo recursal sempre vai formar uma ação nova. A doutrina fala que os sucedâneos recursais têm caráter de ação autônoma. Por quê? Porque ela forma uma nova ação. Então nós teremos um processo que tem a decisão e um novo processo para discutir a legalidade ou a validade dessa decisão judicial. Tranquilos? Deram para entender? Ou ficou confuso? Então, vamos lá. Olha o conceito. Recurso é o ato voluntário da parte do Ministério Público e terceiro prejudicado que surge dentro do mesmo processo em que foi proferida a decisão judicial. Mas aí nós temos mais um elemento, senhores, para finalizar o conceito de recurso, que é o objetivo. Qual é o objetivo do recurso? Vocês copiam também. Qual é o objetivo do recurso? O que você busca com o recurso? Reformar? Oi? Protelar? Vai tomar uma multa na cabeça? Oi? Modificar? Suspender? Então,
você não busca como objetivo principal do recurso, mas um dos efeitos que o recurso pode produzir quando ele interpôs no processo é a suspensão da eficácia da decisão. O processo é um pouquinho complicado. A suspensão do processo só nas hipóteses do artigo 313. Beleza? Senhores, vocês falaram quase tudo. Faltou um. Falaram reforma, que é igual a modificação. Falaram anulação. Senhores, o que é modificar? O que é reformar uma decisão judicial? E aí, é o quê? Isso é o quê? Isso é reforma ou é anulação? Reforma. Declaração. Então, ó, reforma, modificação, você tem um ato decisório, você não concorda com o conteúdo dele e quer modificar a decisão do juiz. É simples. É como se eu aplicasse uma nota na sua prova, uma discursiva, eu vou lá e dou, vale, por exemplo, 1000 pontos na questão, eu dou 500 pontos. Aí você vai lá e elabora um recurso. Diego, você deveria ter observado isso, porque a doutrina fala isso, eu estudei isso no artigo tal. Você vai fazer o quê? Interpõe um recurso. Você pretende o quê com esse recurso contra a minha questão da nota? Modificar o resultado, a minha decisão. Você busca mudar o resultado para algo melhor. Então, qualquer coisa acima de 500 pontos para você já é uma modificação. Então, modificação, senhores, é isso. É você pegar o ato judicial que é contrário ao seu interesse, que te causa uma insatisfação, e mudar ele para o resultado que você pretende. Beleza? Você vai expor argumentos para que o tribunal analise, verifique que o juiz se equivocou ao decidir, ao aplicar o direito, e modifique a decisão dele para conseguir o que você esperava. Tranquilos? Diego, mas o juiz se equivoca? Bastante, principalmente se for contra o interesse do seu cliente. Mas o cara explicou muito, que ele sabe tudo, senhores. Não se engane. Todos são humanos, todos erram e todos têm um entendimento diferente. Tem juiz que insiste em aplicar o entendimento que não é o entendimento dos demais tribunais. Mas você vai ter um recurso para buscar o quê? A modificação do entendimento dele. Simples assim. Pode falar. Aí vem outro requisito que eu vou falar aqui. É uma outra finalidade. Bom, além da reforma e da modificação, vocês me falaram que eu posso buscar também a anulação ou anular uma decisão judicial. O que seria anular uma decisão judicial, senhores? Oi? Fala. Tornar sem efeito. Se tornar sem efeito, tem que fazer o quê? Oi? Tem que proferir uma nova decisão, não é assim? Então vamos supor que durante o procedimento, lembra do procedimento da instância mais passada, você requereu a produção de uma prova. Você requereu a produção de uma prova pericial que, segundo o seu entendimento, era fundamental para comprovar os pontos comprometidos do processo. O juiz, com base no entendimento dele, indeferiu, porque ele entende que essa prova seria desnecessária e que eu poderia provar aquilo por outros meios. Beleza? O processo transcorre, lá na sentença, lá na decisão, ele fala, olha, Diego poderia ter produzido a prova e ele não produziu a prova. Ou seja, ele não se desincumbiu do ônus processual que ele tinha, do ônus probatório, julgo a ação improcedente. Aí eu falo assim, ô filho de Deus, o que eu fiz lá atrás? Eu não pedi para eu produzir. Aí você não fala as palavras que você queria falar. Excelência, você viu que eu queria produzir a prova lá? Você falou o quê? Não, porque ele não ia deixar. Não deixou. Aí chega no final, você fala, ó, ele não produziu a prova, eu queria ter produzido a prova. Você que não autorizou, você que não definiu. Então, eu vou buscar um recurso contra essa decisão para anular a sentença. Por quê? Porque ela violou o procedimento. A anulação, você sempre vai buscar quando o juiz aplicou o procedimento de forma errada. Ele errou ao conduzir o trâmite processual. O tribunal vai anular a decisão, essa sentença, que julgou improcedente, vai voltar lá naquela decisão que o juiz indeferiu a minha prova,
vai, obviamente, autorizar que eu produza a prova, eu vou produzir a prova, o processo vai voltar a correr e o juiz vai proferir uma nova sentença agora com a minha prova produzida. É quando o juiz errou, Todos esses casos, aqui o juiz errou, aqui o juiz errou. Só que são erros diferentes. A doutrina chama um de erro na aplicação do direito, que em latim fica erro injudicando, que está relacionado à interpretação e aplicação do direito ao caso concreto. E anular é basear também no erro, mas não o erro na aplicação do direito, mas o erro na aplicação do procedimento. Lembra aquele procedimento que nós vimos de petição inicial até a sentença? Aquilo está ali não de propósito, aleatório, não. Aquilo ali é necessário para que se forme um convencimento, para que ambas as partes exerçam contraditório com defesa. Se o juiz viola esse procedimento de forma indevida, ele erra ao conduzir o processo. E se ele erra ao conduzir o processo, a decisão dele precisa ser anulada para corrigir o procedimento e ser proferida uma nova decisão. Beleza? Então aqui a doutrina chama de erro improcedendo. Beleza? Então sempre o seu recurso vai ser baseado no erro do juiz. Ou no erro da aplicação do direito ao caso concreto, da interpretação da norma, ou um erro na condução do processo, um erro na aplicação do procedimento das partes. Tranquilos? Conseguiram entender a diferença? Bom, mas tem um que alguns falaram, o doutor ele falou, mas alguém me falou. Existe um tipo de recurso, senhores, que eu não vou buscar anular, que eu não vou buscar reformar. Eu vou buscar aperfeiçoar ou esclarecer algo que o juiz fez. Isso sempre ocorrerá quando a decisão judicial apresentar alguns vícios que nós vamos estudar na matéria, no recurso específico. Exemplo, você faz um pedido e o juiz sequer analisa o seu pedido. Ó, presta atenção. Uma diferença é o juiz rejeitar o seu pedido. Outra coisa é ele sequer se manifestar. Beleza? Com a questão de prova, eu vou lá e dou 0 para você na questão. Eu me manifestei? Sim. Vamos supor que eu pego essa prova, eu dou a sua nota, mas eu nem analiso a questão. Eu fui o quê? Omisso. A questão estava ali, estava respondida e eu não me manifestei em relação a ela. Isso acontece no processo? Sim. Você faz um pedido, o juiz decide e não analisa o que você pediu. Você tem que fazer o quê? Excelência, olha só, se eu deixou de analisar um pedido, você tem que analisar. Esse recurso é para isso. Você lê a sentença do juiz e não entende o que ele quis dizer. Ele fala, no final você leu, não entendeu nada. Isso é o quê? Obscuridade. É uma decisão que não possui clareza. Se ela não possui clareza, como o juiz vai me convencer de que a decisão dele está correta? Como que eu vou entender o que ele quis dizer, o que ele quis fundamentar? Eu vou apresentar um recurso para buscar o quê? Vossa Excelência, esclarece aí que eu não entendi nada. Ou quantas vezes você pega um recurso que ele tem a decisão judicial tem contradição. Uma hora o juiz fala uma coisa, lá no meio ele fala uma coisa completamente contrária ao que ele diz antes. Não, erro material também vai enquadrar no aperfeiçoamento, mas é quando o juiz erra, por exemplo, era para colocar 5 mil reais por 5 milhões. É o erro material. Era para ter colocado o nome lá e colocou Laiana. E são erros materiais que o juiz pode corrigir, inclusive de ofício, ou seja, ninguém precisa provocar. Então, lá no meio do processo, ele olha e viu o erro. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma sentença da Justiça Federal que julgou procedente dos meus pedidos e condenou a um valor de indenização, colocou 5 mil reais. A outra parte não recorreu, aí eu fui iniciar o cumprimento de sentença. Quando o processo voltou para o juiz, eu também não tinha percebido, para a verdade, eu não percebi. O juiz analisou de novo a sentença e viu que ele colocou em numeral 5 mil, mas escreveu por extenso 2 mil. Ele foi lá e deu uma decisão corrigindo o erro material, dizendo que era 5 mil e corrigiu o por extenso. Beleza? Isso é um erro material. Eu não preciso nem provocar ele
para ele corrigir. Mas se você verificar, você pode provocar por meio de um recurso e vai buscar o quê? O aperfeiçoamento. Então, ó, um objetivo do recurso pode ser reforma ou a modificação, um outro objetivo, a anulação, ou existem recursos que são simplesmente e unicamente para quê? Aperfeiçoar ou esclarecer alguma coisa da decisão judicial. Não vai modificar, não vai anular, apenas vai esclarecer. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Então, copie o esqueminha aí, que é um conceito para vocês. Antes de vocês copiarem, vocês podem pegar qualquer doutrina, senhores. Qualquer doutrina. Todos os conceitos vão ter esses três elementos. Todos. Vão dizer de formas diferentes, mas terão esses elementos. Eu vou ler dois conceitos aqui. Um do Marinoni, que é um doutrinador bem contemporâneo, e um do Barbosa Moreira, que é um cara bem mais antigo. Presta atenção no primeiro conceito do Marinoni. Ele fala assim, ó, que o recurso pode ser conceituado como meio de impugnação de decisões judiciais voluntário, interno ao processo em que se forma o ato atacado, apto a obter a sua reforma, anulação ou o seu aprimoramento. Beleza? Vou ler o conceito mais antigo agora, do Barbosa Moreira. Ele fala o seguinte, ó. Recurso é um remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidade, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se busca atacar. Você pode pegar os mais novos, os mais antigos, todos os conceitos vão ter esses três elementos. Ato voluntário, que surge dentro do processo e que tem esses objetivos. Beleza? Se tiver todos esses elementos, é recurso. Se faltar um desses elementos, não é recurso. Então, reexame necessário é recurso? Não, porque falta voluntariedade. Mandado de segurança, habeas corpus, ação rescisória, é recurso? Não, porque forma um novo processo, não surge dentro do mesmo processo. Beleza? Então anotem aí, senhores. Quem já copiou pode. Copiaram, senhores? Está no São Paulo, pessoal. Tá bom? Nós vamos ver a apresentar. Muitas pessoas trabalham 10, 5 horas, 6 horas no mercado. Vamos trabalhar até as 10. Faz diferença. Vamos lá, senhores, posso pagar? Não? É por isso que você dá o dia escrito.
Oi? Um dia eu chego lá. Eu tenho advogado rico e advogado mais ou menos. Eu sou mais ou menos para baixo. Eu sou assalariado, gente. Posso pagar? Oi? O Rodrigo hoje tem dinheiro pra caralho. O Rodrigo é rico. A gente tá morrendo. Se vier alvará, se vier nos alvarás, deve poder falar. Posso pagar agora? Pode? Pode. Oi? Acho que é. Tá morrendo. Senhores, vou falar para vocês, vocês podem encontrar na doutrina várias outras classificações, tá? Eu vou falar de 3 classificações apenas, para que são as mais importantes e as mais úteis na prática. A primeira classificação é o recurso total e o recurso parcial. Para a gente poder entender isso, está relacionado à abrangência do recurso em relação à decisão atacada. Então, vocês entenderem, antes de eu começar a explicar tudo, eu quero que vocês relembrem a situação. Quais são os 3 resultados possíveis que uma sentença pode te dar? Não, calma. Calma. Isso aí são os objetivos do recurso. Quando o juiz profere uma sentença, quais são os resultados possíveis? Procedente, parcial procedente e improcedente. É quando eu trabalho só com exame do mérito. Se eu trabalhar sem exame do mérito, tem a sentença. O que é procedente, senhores? É quando o juiz acolhe os meus pedidos, beleza? Procedente é acolher os meus pedidos formulados na petição inicial. Parcial procedente é quando ele acolhe parte. E se ele acolhe somente parte, ele está automaticamente rejeitando a outra parte. Beleza? Então, pelo amor de Santo Cristo, senhores, não existe parcial improcedência. Se um dia vocês forem juízes ou juízas e eu ver isso numa decisão de vocês, eu vou negar até a morte vocês foram meus alunos. E eu já vi, tá? Assinadinho com tudo. Enfim, deve estar aí. Não existe parcial improcedência. Por que, senhores? Se ele está acolhendo parte, necessariamente ele está rejeitando a outra. Beleza? Ou o juiz rejeita os seus pedidos e seria uma sentença de improcedência. Então, quando eu falar procedente, acolheu os pedidos. Quando eu falar parcial procedente, acolheu parte dos pedidos. Improcedente, rejeitou os pedidos. Beleza? Vocês agora caem nos 5º, 6º e 7º período, não pode chegar mais. Ah, mas foi ganho de causa. Senhores, ganho de causa, você conversa com o seu cliente, não entende. Você vai ligar para o seu cliente, olha só, o juiz deu decisão, e aí? Ah, foi improcedente. Ah, tá, e daí? Ele vai entender. Você fala assim, olha, saiu a sentença e o juiz deu ganho de causa para você. Ele vai saber o que é. Então, para você conversar com o seu cliente que é leigo, você vai usar a linguagem que ele vai entender. Agora, tecnicamente, vocês são estudantes de cursos profissionais, tem que saber a nomenclatura técnica. Procedente acolhe, parcial procedente acolhe parte, improcedente rejeita. Beleza? Vocês lembram também que a competição inicial pode ter mais de um pedido. Pode ter um pedido de obrigação de fazer, pode ter um pedido indenizatório, ou pode ter 2 pedidos indenizatórios, dano material, dano moral, dano estético, uma obrigação de fazer, uma declaração de inexistência de débito.
Então, a sua petição inicial pode ter um pedido só? Pode. Mas ela pode ter múltiplos pedidos? Também. Beleza? Bom, senhores, então o que seria um recurso total e um recurso parcial? Vamos pensar em uma sentença. Vamos pensar em um caso primeiro. A ação. A parte entra com uma ação e pede uma obrigação de fazer. E além da obrigação de fazer, ela pede uma indenização. Aí eu vou colocar uma indenização por danos materiais. Beleza? Esse é o caso. Foram feitos 2 pedidos. A condenação do réu a obrigação de fazer e a condenação do réu a pagamento de uma indenização por danos materiais. Beleza? O juiz, ao proferir a sentença, ele julga a ação procedente. Se ele julgou procedente a ação, o que ele fez em relação aos pedidos? Acolheu. Então ele julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e o pedido de indenização. Ou seja, ele julgou a ação procedente e condenou o réu na obrigação de fazer e no pagamento da indenização. Beleza? As partes foram intimadas a decisão. O autor ficou super feliz porque ele conseguiu o que ele queria, mas o réu está chateado. Tá? Viu a decisão, ficou aqui, vou ter que fazer um negócio ainda, vou ter que pagar a indenização e tal. Ele quer recorrer. E é aqui que vem a diferença entre recurso parcial e recurso total. Vamos supor então que no prazo o réu apresente uma apelação e ele impugne, ou seja, ele busca modificar a obrigação de fazer e a indenização. Pergunto, senhores, o recurso, a apelação contra a sentença, impugnou todo o conteúdo da sentença? Sim ou não? Apelação, eu estou pedindo, impugnando a obrigação de fazer. Esse é o conteúdo da sentença? É. Na minha apelação também estou impugnando a indenização. A indenização também é um conteúdo da sentença? Tem algum outro conteúdo da sentença que eu não impugnei? Então esse é um recurso total. Por quê? Porque eu impugnei a totalidade da sentença. Tudo que está na sentença, eu impugnei, estou buscando reformar. Beleza? Mas pode acontecer, conforme a vontade do réu, ele talvez fale o seguinte: olha, até concordo com a obrigação de fazer, mas a indenização não vou pagar. Aí ele vai lá e apresenta uma apelação, buscando também a reforma. Só que ao invés de ele pedir a reforma da obrigação de fazer, para ele tanto faz isso aqui, para ele concordou. Ele impugna apenas a esse recurso do réu impugna todo o conteúdo da sentença? Não, ele impugna apenas a indenização. Então esse recurso é um recurso parcial, porque ele impugna apenas parte da decisão. E por que é importante, senhores, estudarmos essa classificação? Porque se o recurso for parcial, a parte não impugnada, que é a obrigação de fazer, ela não pode ser reanalisada pelo tribunal, porque não existe impugnação em relação a ela, e ela não pode mais ser modificada. Então, o que foi decidido na sentença e não foi recorrido na apelação,
não se muda mais. Beleza? Então, se você interpor um recurso parcial, aquela parte da sentença que você não impugnou, que você não recorreu, não pode ser analisada pelo tribunal e não pode ser reformada. Mesmo que o tribunal olhe que está errado, ele não pode mexer. Por quê? Porque não houve impugnação. O cumprimento, então, dessa obrigação seria depois do acórdão? Então, é matéria do semestre que vem, mas como houve um trânsito em julgado, porque não houve impugnação, você pode promover uma execução definitiva, mas aí você vai ter que fazer um outro, de fato vai ter que formar um novo processo. Por quê? Porque esse processo você vai lá, está no Tribunal de Justiça, ele eventualmente pode ir para o STJ, ele pode ir para o STF, mas você tem que promover a execução da obrigação de fazer. Você forma um novo processo de execução, de cumprimento de sentença, promove aqui em Linhares, tira a carta de sentença, junta a cópia do processo, e o juiz aqui em Linhares vai processar, vai executar a obrigação de fazer, enquanto se discute a indenização. Por quê? Porque isso aqui não pode ser mais modificado. Professor, no cartório eu estou vendo na sentença que está faltando a atividade da justiça. Aí a parte do embarque de declaração, é certo isso ou só cabe a apelação? Calma, você trabalha onde? Na segunda de família. A parte pede, o juiz interfere? Não, ele dá, só que na sentença ele esquece de colocar. Não, cara. Se ele deu lá no início, se você olhar o artigo 98 a 102 do CPC, se ele deu no início, ele não se manifestou novamente, presume-se tacitamente que ele está concedendo, está mantendo a assistência. Aí como ele esqueceu o caso da declaração. Não, porque o próprio código fala que se ele não falar nada, está dizendo que ele manteve a decisão. Beleza? Então não precisa ter uma nova decisão dizendo que ele está mantendo a assistência judiciária. Se ele concedeu lá no início e não falou mais nada, porque está mantendo. Depois você dá uma olhadinha no código. 98 a 102. Mais alguma dúvida, doutor? Você fala alguma coisa? No caso da apelação, no caso da indenização, ela deve ser total ou existe caso que se pode... Como assim? Repete. Vou entrar com a apelação, no caso da indenização. Não é que eu não concordo com o valor, não concordo com o valor total, mas sim, o valor está injusto. Eu fazer Você a pode apelação ou na contestação? Não, calma, você é o réu. Sim. Você foi condenado a pagar uma quantia, vamos por 10 mil reais. Você não concorda. Vai buscar o quê? Eu concordo com a Entendi. O que nós fazemos normalmente na prática? Você vai pedir a reforma total, para você não pagar nada. Mas você faz um pedido recursal subsidiário. Se eles não entenderem que é caso de reforma total, você pede para eles reduzirem o valor. Beleza? E qualquer situação abaixo de 10 mil reais é favorável para você, não é? Você quer o quê? 0. Mas se ele mandar você pagar 5, não é melhor do que 10? Então você faz o pedido subsidiário. Normalmente, indenização faz isso. Pede para reformar e não paga nada. Agora, se o tribunal entender que tem que pagar, que reduz o valor. Beleza? Doutor? Como advogado, geralmente é pedido total, mais total que parcial. Cara, depende do interesse do cliente. Depende do interesse dele. Cara, é difícil dizer assim uma regra específica. Vai depender de caso a caso do interesse do cliente. Normalmente você impugna total, assim. Se contrariar tudo que ele pretende, sim. Tem situações que só tem um pedido, o juiz julga procedente e o réu fala, tá bom, deixa eu rolar. Ele nem recorre, porque ele concorda. Então vai depender muito do que está sendo decidido e do que ele quer recorrer. Mas normalmente você vai recorrer, você normalmente recorre tudo. Então você não é obrigado a recorrer tudo. Você pode escolher se você vai impugnar toda a decisão ou apenas parte dela. Beleza? Mais alguma dúvida, senhores? Tranquilos? Então, quando você for interpor um recurso, seja ele qual for, você pode impugnar toda a sentença ou você pode impugnar apenas parte dela. E lembrando que se você fizer um recurso parcial, a parte não impugnada, não recorrida, trânsito em julgado, não pode ser modificado pelo tribunal. O tribunal vai ver que está errado, vai dar aquela coceira na mão para decidir, mas ele não pode, porque ele vai violar alguns princípios, algumas regras que eu vou explicar para vocês depois. Beleza? Deu para entender? Letra aqui, alguém lá, 1002, por favor.
decisão pode ser impugnada do todo ou em parte. Então, o recurso total é aquele que impugna todo o conteúdo, e recurso parcial é aquele, como o próprio nome diz, que impugna apenas parte da decisão. Viu isso? Então, anotem aí, senhores, vou ditar para vocês. Pode? O recurso será parcial ou total? O recurso será parcial ou total? Total ou parcial, a depender da abrangência. A depender da abrangência da impugnação, a depender da abrangência da impugnação, a abrangência da impugnação, em face da decisão judicial. Em face da decisão judicial. Em face da decisão judicial. Vírgula ou seja vírgula. Vírgula ou seja vírgula. O recurso total é aquele que impugna, o recurso total é aquele que impugna, o recurso total é aquele que impugna todo o conteúdo da decisão. Todo o conteúdo da decisão. Todo o conteúdo da decisão. E o recurso parcial, é aquele que impugna, apenas parte dela. É aquele que impugna apenas parte dela. Abre parênteses, artigo 1002 do CPC, fecha parênteses. Artigo 1002 do CPC, fecha parênteses. Tranquilo até aí, senhores? Aí se quiser copiar esse rabisco aí, vocês copiam, tá bom?